Bem-vindas e bem-vindos à sua Janela Lateral, um cadiquinho de inspiração semanal. É uma plataforma multiprosa, iniciativa da CDL BH. Segue a gente nos streamings de áudio. E você, o que você vê na sua Janela Lateral? Simbora, Cláudio, para mais um... Bora! Olha, tô aqui com um convidado super especial, disputadíssimo, que essa agenda dele é doida, mas vai valer a pena porque eu acho que essa pessoa tem muito para trazer pra gente aqui em termos de bagagem, É um profissional criativo, primeiro designer gráfico, né, Quick? Depois prototipador de soluções, empreendedor gastronômico, júri, produtor de café. Antes eu te perguntar como é que você dá conta dessa agenda aí, sendo pai de família, vou te agradecer por estar aqui com a gente, pedir para se apresentar. Rafael Quick, bem-vindo. Gente, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, né? Acho que é sempre muito legal a gente ter um espaço para dividir um pouco do que a gente faz, especialmente também um pouquinho de bastidor, que às vezes é o que as pessoas não conseguem ver, né? Bom, meu nome é Rafael, sou aqui de BH. Desculpa. Sou aqui de BH, morei em São Paulo há muito tempo, formei em design gráfico aqui. Fui para São Paulo para trabalhar com revista, trabalhei na revista Super Interessante, depois na revista Galileu. Morei no interior do Paraná um tempo também, que para mim acabou sendo um momento importante, assim, de mudança da carreira. Voltei para São Paulo, fiquei lá mais alguns anos, depois voltei para BH porque eu queria estar perto de casa, perto da família e perto dessa cidade que foi tão importante para mim. E aí, desde então, eu tô fazendo algumas coisas por aqui, que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Bora. Ô Quick, assim, eu vou te chamar de Quick pela prática. Minas tem um imã, assim, né, com a gente, né? E aí, no seu LinkedIn, você fala uma coisa que é muito legal, né? Você se denomina como dono de pequenos negócios e entusiasta, né? Quero saber, entusiasta com o quê, né? O que está por trás desse entusiasmo seu? Não, legal demais. Realmente assim, no final das contas, eu acho que é uma palavra que ela é legal e define no sentido de o que é que me move mais hoje em dia, né? Acho que assim, se eu tivesse só agindo racionalmente, provavelmente eu ia estar em São Paulo ainda, perseguindo uma carreira lá, né? Que as coisas estavam mais alinhadas, mais fáceis também. E aí tem essa outra coisa que às vezes a gente não explica, né? Mas é o que é que mexe com a gente num lugar mais profundo mesmo. E para mim, assim, até comentei, né? Eu morei brevemente no interior do Paraná, foi um período que eu fui acompanhar minha esposa, que trabalhava com moda, e eu fiquei de casa, trabalhando, assim, como freelancer, trabalhava com design, né? E aí lá eu conheci um lado mais simples, assim, porque o interior do Paraná é muito tradicional. Uhum. E aí eu fui, né, ia numas vendas, assim, comprar coisa, tinha feira do produtor, tinha uns botequinhos, assim, só que todos antigos e muito bem cuidados. E aí ali aquilo me despertou uma coisa, assim, que mexeu comigo, assim, né, com lembrança, com memória, e também um canal, assim, para conhecer um Brasil mais simples, mas de muito valor. Uhum. E é uma coisa que eu não tinha vivido ainda, de ver essas coisas ainda muito bem cuidadas, né? Porque a gente está acostumado a esse lado mais simples, assim, mais... Essas coisas de memória tá muito... Hoje em dia, muito mais... Aqui em BH, por exemplo, a maioria dos lugares que a gente vai, eles estão... né, o tempo já agiu ali, não estão na sua melhor forma, vamos dizer assim. E esse é uma coisa que mexeu comigo num lugar muito forte. Então, depois disso, eu comecei a ir atrás desse... expressão mais de memória, assim, de buscar uma coisa mais identitária brasileira. Na época eu estava em São Paulo também. Então, né, no campo do design eu falo assim, esse lado mais regional, vernacular, que é essa expressão mais pura, assim, né, e simples, brasileira. E aí depois eu fui entendendo que para esse lado, né, assim, BH e Minas tinha muito mais para oferecer do que onde eu estava, que era São Paulo. E aí eu fui descobrindo esse lado para cá. Hoje em dia eu sinto que eu sou entusiasta disso, assim, né, de cultura popular, muito ligado a comércio, assim. Então, por exemplo, sou apaixonado por mercearia. Agora a gente está fazendo até uma série fotográfica, assim, de vendas lá do bairro Pompeia, que é onde que eu tenho um estabelecimento, Juramento. Juramento, né? Então, assim, eu sou totalmente apaixonado por isso, assim, por essa expressão mais... buscando, na verdade, tentar encontrar essa expressão mais crua mesmo e original brasileira, né? Autenticidade, assim. O que é que mexe mais comigo? Eu acho que o seu entusiasmo aí também tem a ver com Minas Gerais, né? Eu estava conversando com o Cláudio aqui antes, eu vejo, assim, que a forma que você entende dos seus negócios, a tradição, né, a parte, isso que você falou, a memória,
e traz isso para a contemporaneidade, eu entendo que isso é muito Minas Gerais, né? A gente pensa hoje nas nossas cidades históricas, o nosso próprio barroco foi contemporâneo na época, é um barroco próprio, né? Essa tradição de Minas Gerais que é tão bonita e ao mesmo tempo é isso, ela traz essa contemporaneidade, né? Você vê isso um pouco em Minas? Você acha que é isso que te encanta aí com Belo Horizonte, com os negócios que você faz, com essa criatividade toda? Porque eu acho que os seus negócios são super criativos, né? Como você enxerga Minas nisso? Não, com certeza. Na verdade, assim, a minha volta foi muito isso, né? Na verdade, eu quis estar perto de um lugar que tinha essas coisas que eu estava buscando de sobra, né? E até o momento, eu acho que a gente vê, por exemplo, estando em BH, né, estando aqui, morando hoje, é que tem uma inversão muito legal acontecendo, que tem muitos amigos, por exemplo, que estão vindo para cá agora ver o que está acontecendo na cidade, e é uma coisa que a gente cresceu acostumado a ir para fora, ir para Rio, para São Paulo, para ver o que estava acontecendo lá. E evidentemente que isso ainda acontece, mas assim, eu vejo, por exemplo, em Minas, essa conexão muito forte entre tradição e criatividade, por exemplo. É uma coisa que a gente ainda tem, vamos dizer assim, esse capital mesmo, que é, né, a nossa identidade, nossas tradições, muito próximo ainda. Então, acho que até pelo fato da gente, né, ter de ser uma roça grande, né, que a gente brinca aqui em BH, essas coisas ainda estão aí. Então, né, quem busca, quem se interessa, a gente vê hoje algumas pessoas fazendo um trabalho muito legal, assim, de pesquisa, de descobrir os lugares da cidade, né, que não, eu acho que eu faço parte desse grupo, mas é um grupo grande, assim. Eu acho que Minas hoje tem isso, assim, oferece um lugar que a gente tem ao nosso alcance muita coisa ainda que tem história, que tem autenticidade, né? Sempre traço um paralelo também com Portugal, eu acho, assim, né? Um momento, eu brinco assim, Portugal estava dentro da Europa, mas estava ali, não era o lugar onde o capital estava mais intenso, né? Então ficou ali meio de lado, meio esquecido, e aí todas as cidades, o centro foi virando, né? Foi virando franquias, né? Assim, sendo transformado aí nas últimas décadas. E Portugal ficou ali no canto, assim, né? E aí, de repente, né, no momento que essas questões de tradição, autenticidade, lugar, né, experiências reais, isso virou uma coisa, né, que todo mundo está buscando, vamos dizer assim. Portugal foi descoberta agora, recentemente, tem 10 anos, e Lisboa está nesse momento que é, né, uma das capitais, se não a mais interessantes da Europa. BH eu acho que é isso, Minas eu acho que é isso, a gente está descobrindo coisas que estavam aqui que de repente ganharam muito valor. E a gente está descobrindo Minas agora. Para ser original, basta voltar à origem, né? Já diria Gaudí, não é isso? Eu acho que a sua originalidade tem a ver muito com isso, né? É isso. E ressignificar, né, Milena, que você está falando, que eu acho que é muito verdade, é assim, por exemplo, eu acredito muito nisso. Meus negócios, eles têm um traço de memória muito forte. Mas não é uma visão de, vamos voltar para aquilo. Né? Na verdade, é um olhar atual sobre aquilo que a gente tem de único. Então, é um olhar muito, às vezes, assim, do jeito que eu enxergo, tem muito mais a ver com a identidade do que com voltar no passado. O passado ele é uma referência da gente entender o que só a gente tem. Então, a gente olhar para isso é um jeito da gente também se entender nossa cultura. Então, agora mesmo eu estou lançando um negócio novo do Café Jetiboca, junto com a Cachaçaria Lamparina, e a história é isso, assim, né? O que essas duas bebidas contam sobre Minas Gerais, né? Acho que até o espaço também, né? Assim, eu fiquei sabendo que você preocupou muito com a paginação do piso, né? A manutenção do telhado ali, do estabelecimento. Acho que essa história está sendo trazida de volta visualmente em várias superfícies mesmo, vários estímulos, né? É o próprio café, né, gente? O cheiro não traz uma memória, não é? Casa de vó, não tem isso? Para vocês lá tem isso? Tem muito. O café, especificamente, juntando as duas perguntas. O café, quando a gente começou, que foi lá no Mercado Novo, o Café Jetiboca é um café que é da minha família, gerações. E agora eu e meu irmão, a gente resolveu meio que se aproximar, já há alguns anos, né? E aí a primeira coisa que a gente fez é tentar trazer um pouco da nossa experiência, por ter passado a infância muito na fazenda de café, trazer isso para a cidade. Então a primeira coisa que a gente fez foi trazer as sacas de café para a cafeteria. E aí, na hora, é uma coisa que muita gente se emocionou, porque tem um cheiro muito específico, né? O café verde, né, antes de torrar, ele tem um cheiro, que é esse cheiro da saca de juta, assim, um cheiro bem, quem teve, né, contato, não esquece. E a gente reproduziu também essa atulha de café, né, que é assim, é parte da cultura, né, o que Minas tem de muito relevante na produção de café, que nós somos os maiores produtores de café do mundo. Se a gente fosse um país, né, a gente seria o país maior produtor, né? Maior produtor do mundo, né? Não tem nenhum lugar no mundo que tem uma relação mais próxima com o café que a gente. E a gente fez essa coisa muito simples, e muita gente se emociona por isso, né? Então tem essa coisa também dos sentidos, né?
E no lugar de espaço, que você está perguntando também, Cláudio, eu acho que assim, no final das contas é tudo, e é muito minha abordagem com design hoje, e até porque que eu fui começar a empreender, que é extrapolar o campo do design gráfico, né? Então antes eu trabalhava com marca, com embalagem, com site, entendi que assim, a comunicação ela vai muito além disso, né? Então, na verdade, quando a primeira coisa que te impacta num lugar, quando você vai, é o espaço em si, né? Então, assim, é a iluminação, é o cheiro, as coisas, a disposição, o mobiliário, né? Então, hoje em dia, eu meio que olho para isso tudo com um olhar de, né, que história que a gente está contando aqui. E isso tudo passa pelo piso, né? No caso, a gente resgatou o piso original da casa que a gente estava, porque a gente está numa casa histórica que tem um valor enorme, só que para a gente usufruir desse valor, a gente tem que ter os elementos que valorizam o ponto, que é elementos históricos. Então, a gente reformou, era um imóvel tombado, tem várias questões aí. Tem um desafio de lidar com imóvel tombado também, né? Sempre um desafio grande, né? Mas é muito isso, né? Nesse caso, você está num imóvel antigo, né? Se ele é tombado, você vai ter várias amarras. Agora, como que você vai usar isso a seu favor? Né? No nosso caso, assim, vamos usar a história desse lugar a nosso favor, como um elemento de diferenciação, né? Então a gente pegou uma esquina que, né, era, né, muito bonita, mas estava aquém do que poderia ser do ponto de vista de material histórico, estético. E a gente fez um projeto junto com o patrimônio, a gente levantou qual que era o piso original ali, conseguiu cavucar, achar o piso ali embaixo. A gente refez a paginação toda com forma original, restaurou a fachada, restaurou as tesouras do telhado, tudo isso, né? Mas no final das contas usar ao nosso favor o que aquele imóvel nos oferece, né? Ao invés de tentar esconder aquele antigo, a gente exaltar isso. Eu acho que tem uma responsabilidade social ali, um trabalho quase que de utilidade pública ali, né? De você como empresário, empreendedor, né? Acho que ter esse cuidado para dar um exemplo mesmo. Salvaguardar e proteger o patrimônio, ainda mais aqui em Minas Gerais, é fundamental, né? E é muito bonito, né, ver isso. Agora eu queria te perguntar sobre a manifestação cultural que é o Velho Mercado Novo, né, assim, porque a gente já até conversou sobre isso, né, Rafa, porque eu entendo que para além do espaço que é maravilhoso, ali é uma grande manifestação cultural, criativa da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa perspectiva, como que você vê essa parte, né, ali tantos empreendedores individuais, autênticos, maravilhosos, criando junto numa dinâmica única, num espaço revigorado, né, que o que vocês fizeram ali foi revigorar aquele espaço, já tinha sua função linda, né, mas vocês com esse olhar contemporâneo. Me fala um pouquinho o que você acha desse processo criativo, como foi isso, pra gente entender, porque ali é uma economia da criatividade super pulsante, né? Não, legal. O Mercado Novo, né, tava ali desde os anos 60, né, e ele teve uma história dura, assim, teve vários obstáculos no caminho. Nisso, ao longo do tempo, algumas iniciativas aconteceram ali dentro, né? Mas no momento que a gente se aproximou ali, e aí no caso a gente foi, eu pela Cervejaria Viela junto com os meus sócios, né? Então a gente tinha o Juramento 202, que é o botequinho primeiro que a gente abriu, a gente queria abrir um segundo lugar. E a gente começou a procurar lugares que tivessem uma característica semelhante ao primeiro projeto que a gente tinha feito, que era o Juramento. E a gente identificou que no Mercado Novo era um lugar com potencial muito grande, quando a gente começa a falar de autenticidade, de história, e também num lugar que a gente pudesse ser um fator de mudança. Então, basicamente, assim, né, com esse olhar, né, a visão era muito simples, que era, a gente está num momento de mundo que os mercados tradicionais estão em voga, assim, né, então tem uma relevância muito grande. Basta pensar na cidade do México, você for lá, o que vem na sua cabeça, em qualquer lugar que você quer ir? Um mercadão cheio de tempero, de artesanato, etc. A mesma coisa, fala, né, no Marrocos, outros lugares que, assim como o Brasil, são muito ricos culturalmente. Sim. Então, esses lugares você sempre vai ter os mercados tradicionais como um certo templo à cultura daquele lugar. São os lugares que você consegue ainda ter um acesso a essa cultura original, assim, né? Mais original, né? Porque é claro que toda cultura é influenciada, né? Mas, bom, a gente começou a pensar nisso. Então, tinha um mercado vazio, aquém de valor, assim, que muita gente até de BH não conhecia, nunca tinha entrado. E esse mercado, ele tinha muito espaço vazio, na verdade, mas tinha uma parte ali que tinha muita história. Então, a gente começou a entender, assim, como que a gente consegue pegar essa história, essa autenticidade das pessoas que estão ali há 40, 50 anos, para gerar valor para esse prédio inteiro. Então, a gente fez um projeto ali que, assim como todos que eu participo, o ponto de partida dele foi a inspiração do próprio lugar. Então, eu sempre, né, brinco, e o jeito que eu penso né, em um mundo de 8 bilhões de pessoas, tudo que é único tem muito valor. Então, o que tem de único nesse lugar, né? Então, a gente foi buscar, né, os materiais do Mercado Novo. Então, você tem ali, né, do ponto de vista arquitetônico, os azulejinhos, né, 15 por 15, aquele que
todo mundo lembra, assim, que dá um ar mais nostálgico. Lá tem muito, né, nos antigos. As grades, as placas, os uniformes, os banquinhos, né? Então tem uma série de elementos que já tem uma identidade dali. Agora, no momento que a gente consegue acentuar isso e organizar um pouco, né, a gente consegue fazer com que essa identidade seja percebida com mais valor. Foi o que a gente fez ali no segundo andar. Então a gente foi ali pela Cervejaria Viela, abriu 2 lugares inspirados no próprio Mercado Novo. Então foi a distribuidora e depois a Cozinha Tupis. E aí a ideia é que a gente, de certa maneira, ao invés da gente abrir um lugar que fosse assim um contraponto do Mercado Novo, a gente quis abrir 2 lugares para mostrar que que aquilo poderia ser ampliado, né? Então, 2 lugares especializados, inspirados pela própria história e identidade do Mercado Novo, que de certa maneira fosse um exemplo, que desse o tom de como que a ocupação podia acontecer ali. E aí, assim que a gente abriu, muita gente começou a chegar lá, e o nosso papel foi, de certa maneira, pegar essa energia criativa da galera que estava chegando, também a capacidade de poder inteligência coletiva, né? Exatamente, inteligência, energia e disposição, assim, para encarar uma coisa diferente. E canalizar isso para uma visão específica de não deixar para trás as coisas que fazem o Mercado Novo ser único, né? Que é a história, as pessoas que estavam lá. Então a gente desenhou um projeto que a gente chamou de Velho Mercado Novo, e junto com outros empreendedores, logo no início também, a gente conseguiu organizar essa entrada de pessoas novas para uma visão, né? E basicamente é esse movimento que leva muito em conta o que é mais regional. Então o centro da cidade de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, então assim de dentro para fora, tem uma série de métricas de incentivar a própria economia do mercado. Já estava ali antes, né? Tudo que estava ali antes. Então, assim, tudo que você pode comprar no Mercado Novo, você compra no Mercado Novo. Então, isso é um jeito da gente tentar amarrar os antigos, assim, num projeto que eles também se beneficiem, né? Então, não é só quem está chegando. E com o resultado disso, eu acho que foi um movimento único, assim, de economia criativa atrelada ao que tem de mais tradicional. Então, eu acho que isso... combinatividade maravilhosa, né? Eu entendo que ali fez levar essa coisa de Belo Horizonte, essa efervescência, né, criativa. Eu acho que é um projeto simplesmente maravilhoso. Obrigado. E eu acho que é uma coisa muito simbólica daqui também, que eu acho que é isso que eu estava comentando, né? Acho que Minas e BH hoje tem esse traço, né? Que assim, você tem essas duas coisas funcionando de um jeito muito legal, né? Então, a galera nova olha com muito valor e cuidado para a mineridade, vamos dizer assim. E lá é um lugar que conseguiu materializar isso de um jeito que eu sou apaixonado. É maravilhoso. Quer perguntar algo? Você já viu que eu estou monopolizando, né? Pode ir. Tem que aproveitar o tempo da pessoa aqui. Tem um lado que é muito legal, que eu acompanho mais de perto, que é o de profissional criativo. Você conduz muito processos criativos pela mesa, né? Sendo líder de mesa, que é uma consultoria, podemos chamar que é uma consultoria de prototipação de soluções, assim. E aí tem uma frase que está no Instagram da Gente Boca, que é um dos seus empreendimentos, que eu acho muito bonita. Vou jogar aí para você cortar, tá? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre processo criativo, o que é ser um profissional. O que te inspira, né? Criativo mineiro, né? O que a gente tem que ressignificar. O texto é bonito, vamos lá. O cultivo do café é ao mesmo tempo extremamente complexo e a coisa mais simples do mundo. Quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente aprende a respeitar os milagres que a planta faz. Então, estou fazendo um link aqui com o processo criativo e você conduz processos e profissionais criativos, né? Como é que faz esse milagre da planta acontecer, né? Eu acho que no final das contas tem muito assim, né? Na mesa, né, que é esse projeto específico que eu participo, é um projeto que eu não tenho uma autoria sobre o que é criado, né? E eu estou muito mais envolvido em arrumar o ambiente para que um bom projeto saia, né? E acho que tem muito a ver, assim, nesse sentido, que você ter os elementos certos, né? E conseguir organizar para que a coisa saia de um jeito fluido, né? Tire o melhor de cada um daqueles elementos que estão ali. No caso da mesa, realmente, tem muitos aprendizados legais que, na verdade, eu levo para todos os projetos que eu participo, que é você ter muita clareza de quem que você envolve, né, e o papel de cada profissional, de cada um participando desse projeto. Então, até fazendo um paralelo, por exemplo, o próprio Mercado Novo, né, nesse sentido, quando a gente começou lá, né, assim, até conversando com as pessoas que estavam lá antes de mim, teve uma clareza muito grande, assim, né, do que né, a gente vai trazer das pessoas que estão lá, como que a gente devolve, né, então, assim, como que a gente vai fazer um projeto coletivo, né, que vai funcionar, em que cada um tem um papel muito claro, né? E a mesa vem muito para esse lugar, né? A gente, de certa maneira, conseguir
ter um senso de responsabilidade sobre o que eu vou, qual que é a minha parte do processo coletivo ali, o que eu estou colocando na mesa. Legal. E como que eu posso colaborar com esse grupo maior para chegar num lugar de projeto mais longe, né? Então, abrir um pouco mão, assim, muitas vezes, de autoria para conseguir elevar e criar alguma coisa junto, muito potente. O nome já é lindo, né? Acho que bons nomes são simples. Assim, exatamente. É o nome que gera uma pergunta, né? Ô, Quick, e aí dentro disso, assim, a gente está aqui no mercado mineiro, que muitas vezes a gente sabe que não é fácil ser no Criativos Mineiros, né? Ele é mais escasso, mais difícil de lidar. Você que é uma pessoa que rodou o mundo com grandes marcas, trabalhando com processos criativos, tendo esse filtro mineiro, né? Dessa origem. O que fica, o que você leva para as mesas de conversa, de prototipação, e o que tem que dar uma abandonada, uma ressignificada no nosso jeito de fazer, assim, né? Legal. Tem uma coisa que é uma qualidade mineira, assim, que a gente vê muito na mesa, que é uma pessoalidade muito grande, assim, né? Então, muitas vezes tem, né, assim, muitas formações, vamos dizer, profissionais, que é como liderar, como fazer isso acontecer, etc. Mas tem um lugar da empatia, do cuidado, que eu acho que, né, assim, não vou falar que é todo mundo, mas acho que a gente, no geral, tem esse traço, né? E que, para projetos, principalmente coletivos, e num sentido de liderança, assim, acho que é um traço que a gente ganha muitas pessoas e consegue ter esse senso de time, de fazer as pessoas quererem trabalhar junto. Isso é uma coisa mineira, assim, que eu acho que é muito bom. Agora, por um outro lado, eu acho que às vezes a gente tem que ter um certo cuidado, é uma coisa que foi aprender principalmente morando em São Paulo, que muitas vezes a gente guarda demais as coisas pra gente. E espera que as pessoas saibam, né? Assim, a gente já presume que, não, eles vão descobrir que eu sei fazer isso e tal. Muitas vezes é importante também a gente conseguir se posicionar e se falar com, né, assim, sem medo de soar arrogante as coisas que você já fez e que você consegue fazer bem, né? Eu acho que é um balanço muito legal, né, entre conseguir ser muito empático e às vezes também conseguir se colocar assim, se posicionar como alguém que é um especialista ou que sabe o que está fazendo. Eu super concordo, eu falo que a gente tem que sair de trás das montanhas para saber falar o que a gente tem de bom, né? A gente pode ficar ali atrás para tomar nosso café, para fazer uma boa conversa, mas para falar a gente tem que sair um pouquinho, né, de trás das montanhas desse nosso lugar, né? E é legal porque, assim, para mim foi literalmente isso, no sentido de sair de BH, morar fora um tempo para entender isso, ali, né? E, ao mesmo tempo, também, né, simbolicamente, funciona muito, né? Que a gente é mais resguardado, mas, de vez em quando, tem que fazer esforço de se expor, de sair de trás das montanhas e falar o que você acha, falar o que você sabe, né? Se posicionar. Acho que lá não tem esse tempo todo para as pessoas te conhecerem, né? O tempo é outro, né? Então, você tem que se colocar de uma forma mais ágil ali, né? Isso. E saber, né? Assim, pensar nisso antes, antecipar um pouquinho, né? Como que você explica o que você faz de um jeito muito legal e claro, né? Importante. Vamos lá, né? Saber o que está te inspirando atualmente, assim, né? O que você está buscando, o que o mundo não pode deixar de conhecer aproveitando essa plataforma aqui? O que tem te tocado mais ultimamente? Cláudio, sendo bem sincero, assim, eu tenho tentado ir mais fundo numa pesquisa que, né, eu comecei há algum tempo, né? Então, assim, o que mais tem me interessado é conseguir conhecer as coisas que não estão na casca, né? Que são nossas, né? Então, estava comentando aqui em algum momento no começo aqui da nossa conversa, a gente agora está rodando, tentando conhecer comércios de bairro, perto de onde que eu estou empreendendo, assim, então, tentando realmente dar mais profundidade em conhecer as coisas que são mais sutis, né? Assim, que é onde que a cultura realmente ainda pulsa num lugar mais original, mais autêntico, e é onde que eu tenho me dedicado mais tempo, assim, né? Me organizado para fazer mais sério o que eu tenho, né, tem mexido comigo nos últimos anos. Ainda não cansei, assim, daqui a pouco eu vou, né, ver se eu mudo o tema, mas por enquanto eu não tô mudando, não. Vai ter coisa demais aí, né, pra você, né, acho pesquisar, que é memória, também acho, não sei se vai cansar tão rápido assim, não. Rafa, tem alguma frase, alguma expressão mineira que você gosta, que você quer compartilhar pra gente fechar aqui esse papo? Você vai ter que voltar, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, mas tem alguma coisa que você costuma falar? Que eu costumo falar assim, não vou falar que é uma expressão mineira, né, mas tem algumas coisas assim nesse sentido. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar muito, acho que na história do mercado, assim, que a gente falou muito, que quando a gente faz uma coisa que é só nossa, né, a gente vai ter, né, o melhor lugar do mundo fazendo só isso que você faz, vai ser aqui, né. E quando a gente tenta trazer uma coisa que é de fora para cá, a gente vai ser provavelmente uma versão piorada de uma coisa que existe em outro lugar, né.
E é uma coisa que eu falo assim, meio de brincadeira com o pessoal, mas eu acho que traduz muito o que eu tenho buscado, assim, e que tem funcionado de um jeito legal, que é o que a gente tem que é, né, assim, que é muito verdadeiro e que só existe aqui. Acho que para qualquer negócio, para qualquer iniciativa, se a gente consegue achar isso, né, vai ser uma coisa muito potente. E eu uso essa frase aí que eu posso modelá-la melhor um pouquinho, mas é como ela tá. Maravilhosa, super a sua tradição. Sabedoria popular de bolso. Né? E super Minas Gerais, né? É isso. Cara, então, obrigado, Rafa, muito obrigada. Foi uma honra. A gente ainda quer falar muito, foi né? Pouco, mas foi bom. Eu que agradeço, gente. Sempre poder dividir um pouquinho do nosso trabalho. Um prazer. Claro, sucesso aí em todos os empreendimentos, mais criatividade para Minas Gerais. Até mais, gente. Obrigado, Obrigada, até mais.